Olá a todos, meu nome é Rodrigo Melo, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do site blendernítidos.com.br. E na videoaula de hoje nós iremos aprender a trabalhar com o básico do Compositor. O Compositor se trata de uma ferramenta de pós-produção do Blender que permite incrementar as nossas renderizações, tornando essas renderizações mais realísticas ou mais bonitas. Então, vamos lá. Então, primeiramente, nós vamos renderizar esta cena, muito feinha, né? Então, vamos aqui em Road, Environment Lighting, vamos dar o valor 0.2, novamente renderização, F12. Ok, então temos aqui a nossa renderização. Vamos agora aqui neste pequeno sinal branco, né? E vamos mudar o nosso layout. Então clicamos com o botão esquerdo do mouse e vamos aqui na segunda opção, Compositing. E abre-se então estas três janelas. Esta janela menor, como vocês já conhecem, é a nossa 3D View. Nós podemos navegar aqui no espaço 3D. Temos a janela UV Image View, ok? E temos aqui o nosso Compositor, que é representado aqui por essa tela maior. Então, aqui nessa parte inferior, nós temos três símbolos. Este terceiro símbolo, que por sinal já está ativado, ele ativa a nossa pós-produção das nossas renderizações. O primeiro símbolozinho aqui, ele representa materiais. Então, com o Compositor, nós também podemos modificar os materiais dos nossos objetos. Mas isso nós vamos ver mais adiante. Vamos então dar início ao nosso tutorial. Vamos clicar aqui em Use Nodes e estes dois pequenos retângulos, aparecem aqui em nossa tela. Eles são chamados nodes e são representações gráficas que nos permitem manipular as nossas renderizações, combinando imagens com os nossos renders, aplicando alguns efeitos às nossas renderizações, como efeitos de borrão, de luminescência, no caso, alterações de cores, de valores de saturação, enfim, uma série de efeitos. Então, esses efeitos e combinações, eles vão ser realizados por meio de manipulação desses objetos aqui chamados nodes. Então, para que vocês tenham ideia, né, um node, eles são interligados aqui por esta linha, ok? Então, cada node possui inicialmente um output, uma saída, e um input, uma entrada, ok? Então, sempre que vocês quiserem criar um efeito, esse efeito deve ser dado da esquerda para a direita, e os nodes, para que este efeito seja ativado, eles devem ser unidos por esta linha. Como nós podemos unir então um node a outro node? Nós podemos apertar aqui Ctrl e botão esquerdo no mouse para cortar esta ligação, ok? E nós vamos clicar com o botão esquerdo do mouse aqui no Output para colocar aqui no Input, ok? Então, com o botão esquerdo do mouse pressionado, nós podemos realizar a ligação. Bem, aqui existem pequenas ranhuras na parte inferior. Se clicarmos com o botão esquerdo do mouse e deixando ele ainda pressionado, movimentarmos o mouse ou para fora ou para dentro, nós podemos alterar aqui as dimensões do nosso objeto. Aqui, a mesma coisa. Então, inicialmente, nós temos aqui o Render Layer e o Composite. Composite se trata da parte final da nossa renderização. Ela vai representar aqui como será o estado final da nossa renderização. E o Render Layer representa a nossa camada de renderização. Okay? Então, a camada que estamos utilizando agora é a primeira camada. Okay? Como vocês podem ver aqui em Layers, todas estão ativas, mas todas estão ativas para renderizar. Podemos renderizar apenas aqui a primeira, por exemplo. Ok? E vamos lá. Então,
Vamos criar aí algumas modificações aqui na nossa renderização. Então, vamos aprender aí a trabalhar com os nodes, criar aí alguns efeitos principais. Então, primeiramente, vamos adicionar com Shift A. É dessa forma que nós adicionamos outros nodes, outros tipos de nodes. Então, se abre este pequeno painelzinho, Add, e temos aí uma série de tipos diferentes de nodes, como vocês podem ver. Podemos vir também aqui em Add, ok? Então, temos uma série de nodes diferentes. Vamos aqui em Shift A. Vamos escolher Output e Viewer. O Viewer irá nos proporcionar uma visualização da pós-produção em tempo real, né? Aqui neste espaço. Para ativar esta opção, nós clicamos aqui em Backdrop, ok? E nós iremos unir aqui o nosso render layer, ou o nosso último node, até image, que no caso representa a entrada aqui do viewer. Como vocês podem ver, vou dar um shift barra de espaço para maximizar. A cena, né, final que está sendo editada, ela pode ser então visualizada com maior facilidade utilizando este tipo de artifício. Ao rolar scroll para frente ou para trás, nós aumentamos ou diminuímos aqui o tamanho, né, dos nossos nodes, e ao pressionar o scroll do mouse, nós podemos movimentar aqui os nossos nodes, ok? Então, vamos aí aplicar alguns pequenos efeitos básicos. Muito bem, então, vamos novamente Shift A, Color, vamos aplicar aí o efeito Bright Contrast. Assim nós poderemos alterar o valor de contraste da nossa cena. Então, vamos ver o que acontece. Vamos aumentar o valor de contraste. Como vocês podem ver, temos um contraste maior. Quanto mais aumenta o valor do contraste, vocês podem ir vendo aí o efeito na nossa cena, ok? Então, este é um efeito interessante. Vou colocar aqui um valor de 1, por exemplo. E aqui vocês já podem visualizar, né, uma sutil diferença, ok? Então, vou colocar aqui um valor igual a 3, por exemplo. Vai ficar bem distinto. 6, melhor. Então aqui já temos uma sutil diferença entre a nossa renderização atual e a nossa pós-produção. Para verificar este efeito, basta apenas que nós cliquemos bem aqui. Então, já temos aí as nossas... Essa é a nossa atual renderização, ok? Vamos agora aplicar aí alguns outros efeitos. Para deletar um node, basta apenas que cliquemos com o botão direito do mouse e apertamos Delete, ok? Vamos aplicar aí RGB Curves, ok? Vamos unir novamente, pressionando com o botão esquerdo do mouse sobre a saída. Vamos uni-la aqui na entrada. Vamos fazer o mesmo aqui com o nosso Viewer, ok? Perdão. Aqui inicialmente nós não vimos diferença em virtude de não ter unido, né, o nosso composite à nossa cena final. Então agora vamos lá ver este efeito. Vamos então com o botão esquerdo do mouse pressionar em algum ponto aqui dessa seta, ok? E vamos ver a diferença. Então aqui nós podemos alterar os valores de luminosidade, como vocês podem ver. Então, podemos criar aqui vários pontos de luminosidade, como vocês podem ver. Podemos mexer apenas no vermelho, enfim, damos aí um aspecto avermelhado. Vamos aqui. Aqui na parte superior nós podemos
criar aí algumas diferenças. Podemos, ó, deletar esses pontos, né? Posso selecionar aqui com o botão esquerdo do mouse o ponto e vou deletando, desfazendo o que eu havia feito inicialmente. Então, clico com o botão esquerdo do mouse e posso ir deletando esse ponto. Então, aqui como eu mexi no vermelho, né, o nosso objeto que antes era cinza fica vermelho. Se eu mexer aqui no verde, nosso objeto que antes era vermelho fica amarelo em virtude da combinação com o vermelho que eu dei antes. Vou deletar esse ponto e ele, como eu mexi no verde, fica verde. Vou deletar esse ponto, vou mexer no azul, B de blue, e como vocês podem ver, o nosso objeto fica azul. Então, assim nós podemos manipular o nosso objeto. Além disso, nós podemos ainda aplicar outros efeitos bem interessantes. Então, vamos ver aí alguns deles. Então, como vocês podem ver, né, o nosso VImage Editor, ele já apresenta aqui a mesma cena, a mesma renderização que apresenta aqui no nosso backdrop, né, que é essa tela, bem aqui. Isso porque eu liguei o último node ao composite e ao nosso viewer, ok? Bem, vamos agora aplicar um outro efeito bem utilizado. Vamos utilizar aqui um filtro blur, por exemplo. Então, vamos utilizar o filtro blur. Vamos utilizar aqui a opção Fast Gaussian. E vamos modificar esses valores x e y. Vamos colocar aqui, por exemplo, um valor 30 e 30. Como vocês podem ver aqui na nossa UV Image Editor, nós criamos aqui um borrão na nossa renderização. Agora, interessante, vocês devem estar se perguntando por que eu não vejo qualquer tipo de modificação aqui no meu backdrop? Porque simplesmente eu tenho sempre, para visualizar os efeitos da minha pós-produção, eu tenho que unir o meu último node ao viewer. Ok? Então agora eu já posso ver o efeito aqui no meu backdrop. Ok? Podemos então dessa forma ir adicionando mais nodes e, no caso, criando ainda mais modificações. Então vou acrescentar aqui um outro node. Ou melhor, eu posso também, além de adicionar, eu posso selecionar um dos nodes com o botão direito do mouse e apertar Shift D. Dessa forma, eu crio aqui uma cópia desse meu node. Então, eu posso criar simplesmente uma cópia deste meu node. Bem interessante, né? Ok, então eu vou agora deletar aqui este node, delete, vou aplicar um outro efeito. Ainda em filtro, eu vou optar por utilizar a opção Glare, por exemplo, ok? Então, vou unir aqui a saída, a entrada do Glare. E bem, vejam o que pode ocorrer aqui. Se eu unir direto o Glare ao Composite e ao Viewer, o meu efeito anterior do Blur, do Node Blur, é desfeito. Então, para que nós consigamos aplicar aí estes dois efeitos concomitantemente, existe um outro tipo de Node que pode realizar a combinação dos mesmos. Então, nós vamos Shift-A novamente, vamos em Color e em Mix. E nós podemos mixar aqui estes dois objetos, ok? Então, eu posso aqui unir o Glare. Vou dar um Ctrl e cortar essa ligação bem aqui. Vou unir o Blur também em Image. Os dois ficam ligados a Image. E o Mix, que é o último node, será ligado ao Viewer. Então, eu dessa forma posso combinar os dois. No caso, vou dar nova renderização.
Muito bem. Então, agora, nós temos aqui o efeito FAC é igual a 1. Então, como vocês podem ver, não há qualquer diferença aqui para a nossa renderização inicial. Isso se dá porque o nosso FAC está igual a 1. Se formos aqui modificando gradativamente, diminuindo aqui gradativamente o valor de FAC, né, para menos, esses dois efeitos vão se combinando. Então fica, por exemplo, se for 0,5, é metade do efeito para cada um. Se for tendendo a menos de 0,5, ele tende a ir para o blur. Se for tendendo para 1, tende a ir para o glare. E aí, na verdade, nós nem estamos vendo ainda o efeito do glare. Nós podemos modificar aqui threshold, e como vocês podem ver, nós temos um certo brilho, né, que foi aplicado a esta renderização. Podemos modificar aqui para fog glow, por exemplo, ou streaks, que estava anteriormente, ghosts, enfim. Então, temos aí uma série de combinações possíveis, ok? Muito bem. Então, além disso, nós podemos também criar, por exemplo, outras cenas. Então, vou aqui em Scene, clicar nesse sinalzinho de mais, Full Copy, ok? Então, criei aqui uma nova cena. Eu tenho aqui um cubo, né? Então, eu vou deletar esse cubo. Vou adicionar uma outra mesh, por exemplo, uma esfera. Vou dar uma coloração diferente para essa esfera, por exemplo, rosa, ok? Dar um smooth aqui. Vou renderizar a minha esfera, ok? E agora eu irei simplesmente selecionar esse render layer. Vou dar um Shift D para duplicá-lo. E aqui em Render Layer, eu irei modificar aqui a opção Scene 001, que foi a que eu acabei de criar, para Scene, né, que era a minha anterior. E eu irei combinar estas duas renderizações. Como é que eu faço isso? Simplesmente eu adiciono aqui Shift A, Color, novamente vou em Mix, ok? Novamente vou em Mix e vou, no caso, unir esses dois efeitos. Então, vou colocar esse mix mais ou menos aqui, ok? Vou unir esta camada de renderização aqui em Image. Vou fazer o mesmo com esta outra bem aqui. E vou unir este mix a esse outro mix. E como vocês podem ver, eu consegui combinar aqui as duas camadas, as duas cenas anteriores. Então eu posso simplesmente, no caso, trabalhar com cenas separadas e posteriormente na minha pós-produção eu posso unir essas renderizações. Então isso daí é um artifício muito interessante, muito útil. Então você pode criar, por exemplo, um cenário em uma cena e ocorrer uma certa animação nesta cena, e numa outra cena ou em uma outra camada você pode simplesmente criar o seu personagem, né, dar ele certos movimentos e somente no final você une as duas cenas, ok? Então esse é um artifício realmente bem interessante. E você pode aqui, ó, no caso, ir aplicando efeitos diferentes aqui a este outro objeto. Então você pode dar um Shift A, você pode acrescentar aqui outros efeitos, por exemplo, você pode, no caso da Hue Saturation Value, por exemplo, Color Balance, ok? Aqui o efeito Color Balance, você pode alterar aqui os valores do balanço de cores para verde, mais azulado, enfim, você pode criar aí certas modificações, ok? Então, você mudou aqui a cor do plano de fundo, enfim, você tem uma infinidade de possibilidades
a serem utilizadas. Ainda um outro Node bem interessante que você pode utilizar, no caso, ao invés de utilizar aqui uma outra cena, né, você pode, no caso, dar um Shift A, dar um Input Image. Você pode acrescentar uma imagem à sua cena. Então, ao invés de ter o nosso render layer, você pode cortar aqui o render layer. Você pode unir uma imagem. Então, você vai dar Open. Você vai em uma pasta que contém imagens. E você pode, no caso, adicionar imagens aqui à sua cena. Então, como vocês podem ver aqui, né, nosso fact está igual a 1, você pode diminuindo aqui o efeito, enfim, você cria aqui um fundo, né, e você acaba combinando uma imagem com a sua camada de renderização. Bem, senhores, esses são os efeitos principais, né, são efeitos básicos, né, de utilização dos nodes, do Compositor. Espero que vocês tenham gostado. Mais alguns artifícios eu irei mostrar em próximos tutoriais. Espero que tenham gostado. Até mais. Fiquem com Deus.